Fala pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de Top and Down 2D. No último vídeo a gente fez a movimentação do personagem. Nesse vídeo eu poderia estar fazendo a animação, mas vou deixar para fazer na próxima aula, junto com o cenário, que eu vou entrar no conceito de tilemap. E nesse vídeo a gente vai começar a mexer com o sistema de inventário. O que eu vou fazer de primeiro, para o inventário funcionar, ele precisa de alguma coisa, no caso de item. Então, antes de começar a em si programar o inventário, a gente vai programar o item. Existem várias maneiras, como tudo, de se fazer um sistema de itens. Por exemplo, dá para fazer por monobehavior, por classe abstrata ou por scripted object, que vai ser o jeito que eu vou utilizar. Existem vários outros meios de fazer, não dá muito bem para explicar como são feitas, mas eu vou explicar a forma de como eu vou fazer. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma nova pasta, que eu vou chamar de scripts. Eu vou tacar nossos scripts para cá. Por enquanto eu vou criar mais uma aqui dentro, vou chamar de player, e para dentro dessa pasta player eu vou arrastar nossos scripts para começar a organizar e não deixar isso aqui uma bagunça. Como eu falei de início, vamos trabalhar com os itens, então aqui dentro da pasta scripts, botão direito, create C# script, a item data. Esse script vai ser nosso script pai. Ele que vai ser o pai de todos os outros itens. Ele vai conter todas as informações que todos os itens precisam ter. Todos os outros itens irão herdar dele. Vamos abrir ele aqui no Visual Studio. E novamente, não vou fazer uso do método start e update. Não vou fazer uso dessas bibliotecas. E não vou fazer uso do monobehavior, porque como eu falei, eu vou fazer por scriptable object. Bom, o que o nosso item vai ter? Ele vai ter um nome, ele vai ter amount, que é a quantidade, vai ser do tipo int, porque sempre vai ser números inteiros. E o que mais ele pode conter é um sprite, porque será um ícone dele, por assim dizer. Vamos botar aqui renomear de ícone. O que mais ele pode conter? Uma bool, dizendo se ele pode ser estacado ou não, e um método virtual, porque esse método vai poder ser sobrescrevido pelos filhos dessa classe. Use. Por padrão eu vou deixar aqui um debug.log, que vai me dizer: você usou espaço mais name. Quando eu chamar esse método, vai me dar um debug me falando qual item eu utilizei. Bom, aqui em cima você pode ver que está dando um aviso na variável name. Isso acontece porque o scriptable object quanto o monobehavior já contém uma variável do tipo name. Aqui, como você pode ver, object.name. Então, para assumir que isso daqui é só você botar uma palavra new antes do public. Ctrl S para salvar. Nossa classe está feita, mas como eu não vou criar nenhum novo item para herdar ela por enquanto, vamos trabalhar com ela como se fosse o nosso próprio item. Então, aqui em cima da nossa classe a gente vai criar
um asset menu. Você coloca aqui, create asset menu, abre os parênteses, file name, new item, vírgula, menu name, inventory, barra item, Ctrl S, e agora aqui, vamos esperar o Unity atualizar, botão direito, create, inventory, item. Como você pode ver aqui, a gente consegue criar itens aqui diretamente da nossa pasta assets. Então esse daqui é o nosso item. Todos os argumentos que a gente declarou lá estão aqui. Name, posso botar aqui sword, amount 1 e aqui um sprite para ela. Vamos botar aqui a bolinha. Vamos dizer por enquanto que ela pode sim ser estacada. Bom, feito isso aqui, eu já tenho o meu conceito básico de item. Então a gente pode prosseguir para o próximo passo, que é começar a criar o inventário. Então vamos lá. Para começar, vamos vir em Create, C# Script, Inventário. Vamos criar o nosso script do nosso inventário. Double click para abrir. Não vou fazer uso do método start e update e não vou fazer uso do monobehavior. Ok. Agora, a primeira coisa que nós temos que fazer na nossa classe de inventário é declarar uma lista do tipo item, data, vai se chamar items. E o que nós temos que ter noção, o que um inventário tem que ter, quais métodos ele tem que conter. Ele tem que ter o método de adicionar itens ao inventário, o método de remover, e ele tem que saber se ele está cheio ou não. De início, esses são os métodos que o inventário tem que conter. Então vamos declarar os métodos aqui. Public void, porque não vai me retornar nada. Add. O que eu vou adicionar? Um item. Então, eu passo para o meu parâmetro que para mim chamar esse método eu tenho que passar um item para ela. E o que eu vou fazer? Vou pegar o meu itens, a minha lista de itens.add new item. Para remover, public void remove, mesma coisa, tem que passar pelos meus parâmetros um item. Eu digo que para me remover um item eu tenho que passar qual item eu quero remover. Então items.remove item. Bom, teoricamente já funciona, mas a gente vai ter que trabalhar mais em cima desses métodos. Mas antes disso, nós temos que reparar uma coisa. Eu criei a minha variável da minha lista, mas eu não instanciei a minha lista. Então como é que eu faço para instanciar? Eu vou chamar a minha classe inventory e quando eu instanciar a minha classe, eu vou dizer que items é igual a new list items. Então, quando eu instanciar a minha classe, eu instancio a minha lista. Bom, outra coisa que está faltando aqui é um private int space, que vai ser o responsável por nos dizer quanto espaço vai ter o nosso inventário. Então eu posso pegar aqui na declaração da minha classe e dizer que para mim instanciar eu vou ter que passar um parâmetro do tipo item space. E aqui eu também posso dizer que x.space é igual space. Feito isso, eu posso trabalhar um pouquinho mais na minha classe de adicionar item. Como? Para
em mim saber se eu posso adicionar item aqui ou não, eu tenho que saber se a minha bolsa está cheia, meu inventário está cheio. Eu posso simplesmente botar esse método como bool e mandar ele me retornar como true ou falso, ou eu posso criar um novo método, que vai ser o que eu vou fazer. Eu prefiro trabalhar com um novo método porque é mais útil em certas situações. Então, eu vou declarar um método do tipo bool, vai se chamar isFull, e esse método vai verificar se a minha lista de itens.count, se a quantidade de itens que eu tenho nessa lista é maior ou igual ao meu space. Se for, ele vai me dar um debug.log running inventário cheio e vai me retornar true. Caso contrário, ele me retorna false. Bom, aqui eu tenho meu método já feito, então aqui eu posso dizer que if se isFull é igual a false, então se o inventário não está cheio, ou simplesmente eu posso botar isFull exclamação, dá no mesmo, é a mesma coisa de eu dizer que é igual a false. Eu posso adicionar o item ao meu inventário. Bom, feito isso, a gente já tem o básico do nosso inventário. Então agora eu vou trabalhar um pouco na minha classe player, aqui em player, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser algo que nós programadores chamamos de singleton, que é basicamente o ato de você tornar uma classe global sem precisá-la instanciá-la mais de uma vez. Bom, para fazer isso nós vamos ter que declarar uma classe static do nosso própria classe, que vai ser, vou chamar de instance. E aqui no nosso método awaken é onde a gente vai instanciá-la. Eu vou dizer que eu vou ter uma condicional, na verdade, vou verificar se instance é diferente de null. Se instance for diferente de null, eu vou dizer que vai me retornar um log de aviso dizendo que instance, que player já existe, e vou retornar, vou cortar esse método. Caso contrário, eu digo que caso não existe nenhuma instância ainda, eu digo que instance é igual a this. Feito isso, a gente já tem o nosso método de singleton. A gente pode até vir aqui, botar região, singleton, ele aqui, end região. Bom, com isso aqui, a gente já tornou a nossa classe player global. Vou ocultar aqui esse script, não tem por que deixar a amostra. E agora eu vou instanciar nosso inventário. Vou criar aqui aqui em cima uma variável do tipo public do inventory e vou chamar de inventory. Aqui vou dizer que inventory é igual a new inventário, vou instanciar nosso inventário, e agora eu tenho que passar os parâmetros para ele, que são esses dois aqui. Esse aqui, que é o espaço. Então aqui eu vou dizer que eu vou ter um private int invSpace, e eu vou dar esse space 20, valor de 20. Caso eu queira que essa variável seja amostra, eu posso simplesmente botar serialize field aqui do lado. Isso faz com que a nossa classe seja visível aqui dentro do Unity.
Então, aqui eu vou passar para ele nosso inv space. Bom, passei o parâmetro para o nosso inventário, a gente já instanciou o nosso inventário. Para ficar visível, eu vou tornar nosso método, nossa classe inventário serialize. Assim eu vou poder ver ela dentro do nosso player, para que a gente possa ver como ela trabalha. Ops, tem que colocar um serialize field aqui, onde está a declaração da classe. E tecnicamente nosso inventário já deu seus primeiros passos, por assim dizer. Vamos esperar o Unity atualizar. Aqui, como você pode ver, eu tenho aqui minha variável InGreenSpace, mesmo ela sendo private, mas o serialize field força essa variável a aparecer no inspector. E aqui eu tenho meu inventário, inventory items, como você pode ver, tá zero porque não contém nenhum item nela, mas se eu botar aqui 1, eu consigo adicionar um item a ela.